A gente, obviamente, que teve uma mudança de governo muito drástica que trata a criminalidade de formas muito diferentes. A gente tinha um governo anterior que trata a criminalidade com muita rigidez, com uma inaceitação extrema, é um absurdo, e essa que já trata com mais cuidado, mais carinho, chama de coitados, de vítimas da sociedade, etc. E recentemente teve um depoimento do secretário de Segurança dizendo que já tinha prendido uma pessoa mais de 14 vezes e que soltavam. Me parece um pouco que a gente fica enxugando gelo, né? Qual que é a sua percepção do que acontece? Porque a gente parece estar dando um flagrante em prender uma pessoa com um fuzil e que qualquer outra pessoa, isso seria um crime gravíssimo e de repente isso passa limpo e segue a vida e segue o jogo. Você que está muito presente nesse universo, o que você tem sentido aí nesse último ano de governo? Tem piorado? Tem melhorado? Continua igual? Bom, primeiro que em São Paulo a gente tem um outro governo com outra visão, inclusive Pois na é. prefeitura. Tem um projeto que foi implantado que chama Smart Sampa, com a ideia de monitoramento, até de reconhecimento facial. Então você tem muitas coisas que estão acontecendo aqui em São Paulo, seja na prefeitura ou no estado, com boas perspectivas para a segurança. Alinhados ao que a gente tinha no passado, né? Exato. Eu tenho a felicidade de estar num projeto hoje com quase 3.500 câmeras na rua, que obviamente que a gente começa a ver como que a gente consegue cooperar também com o serviço público, trazer inteligência. A gente todo dia reporta diversas ocorrências diretamente para a polícia, coisa que eles nem teriam como saber, porque as pessoas já desistiram até de fazer ocorrência. Mas já trazer uma ocorrência, trazer imagens, poder documentar uma pessoa, não só num caso, mas em vários casos. Então eu vejo que temos boas perspectivas. Agora, obviamente que a violência ela tem aumentado no Brasil como um todo, ela vai migrando. A questão da tecnologia hoje, como as pessoas se portam, também é um fato, né? Então a gente tem que saber onde a gente está. Lógico que a culpa não é da vítima, né? Mas a vítima ela tem que, numa realidade e num ambiente como esse do Brasil, ela tem que saber como é que ela pode andar, como ela tem que se portar. Então eu penso por esse lado. A gente estamos numa crescente. Meu pai trabalhou acho que 15 anos no Pão de Açúcar e próximo do Abílio Diniz. E ele teve próximo na época do sequestro, foi muito impactante assim para o Brasil, para a família então nem se fala. Meu pai disse que ele se transformou como pessoa assim. E foi assustador, né? Quando você escuta a história e ou você lê o livro, você vê que os bandidos estavam muito bem preparados, né? Não é que foi um negócio assim, vamos lá. Não, parece que tinha gente de fora que estudou durante muito tempo. Era um nível de sofisticação muito grande, né? Hoje ainda tem esse tipo de coisa? O planejamento, ele é fundamental na vida do bandido, mesmo do que rouba o celular. Se você perceber vários vídeos que já foram distribuídos por WhatsApp, você vê uma pessoa andando na rua com o celular, você vê um cara de bike que ele passa para um lado, ou seja, ele já olhou, já pensou, está pensando na cabeça como atacar, ele volta e faz o ataque. Então a questão do planejamento, mesmo no nível amador, ela existe. Pode ser um planejamento ruim, né? Mas algum tipo de planejamento ela existe, e tem aqueles, lógico, que são os doidos e que não pensam em nada, também existe. Esse tipo que é mais planejado, do tipo que você descreveu do Abílio Diniz, ele não tem essa necessidade mais de acontecer hoje, pelo tipo de violência que existe, pelo que eu falei. Ou seja, não precisa mais planejar como sequestrar uma pessoa que tem super segurança e ficar com ela um mês para ainda depois correr o risco de receber 5% do valor e ser preso. É muito melhor fazer um crime menor, que precisa de um planejamento muito menor do que esse, mas precisa de um planejamento, e para fazer a sua ação. Por isso que, para as pessoas, por isso que algumas recomendações defensivas e de precaução, mesmo que sejam pequenas, elas funcionam, porque o bandido, quando ele se planeja, ele vê duas vítimas, ele vai escolher a que está mais fácil. Sempre é mais fácil. Por um planejamento, claro. A tecnologia, nesse sentido, tem ajudado muito. Por quê? Primeiro que as pessoas, muitas vezes, ou elas nem recorrem à polícia, ou depois tem que ir lá chamar para reconhecer e não tem certeza. E, eventualmente, se uma câmera qualquer que está em São Paulo pegou, mas justo naquele momento do assalto, aquela câmera não pegou tão bem, então dá para ver a cara dele. Então, quando você tem uma rede de segurança, você tem, primeiro, câmeras de alta definição, muito melhores, você consegue ver a pessoa de vários ângulos, e, eventualmente, aquela câmera onde ele fez o assalto dele, não pegou ele tão bem, mas uma câmera a 50 metros de lá, pegou. Ele com a mesma característica, você vê que é a mesma pessoa, pegou ele muito bem. E você consegue começar a relacionar essa pessoa não só apenas uma ocorrência, mas a várias. Então, o que a gente está recebendo de feedback positivo é isso, que a gente está começando a dar muito mais subsídio para que essa pessoa, inclusive, possa ser configurada por outros artigos
e que vai nos ajudar a parar de enxugar gelo. Então as ferramentas, né, o que a gente sempre escuta, eu penso que é verdade, de que temos muitas pessoas bem intencionadas, né, dentro das forças públicas, competentes, que carecem muitas vezes de ferramentas para isso. E aí, como eu falei, existe projeto da prefeitura, do estado, para melhorar as ferramentas também, e a segurança privada tem muito a colaborar, e essa ideia de que podem colaborar, eu também penso que tem sido muito mais bem aceita do que antes. Então é mais um ponto positivo.